Os pregadores da prosperidade estão formando a igreja de Laodiceia. Que a graça e a paz esteja com todos. Sermão de David Wilkerson, Profetas da Falsa Prosperidade. Isaías 13:12. Ah, meu povo, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Ezequiel lutou sozinho contra todos os falsos profetas de Israel. Esses profetas não tinham qualquer mensagem de retidão nem de julgamento inevitável do pecado. Eles só profetizavam a paz, conforto e prosperidade. O capítulo 13 de Ezequiel é a palavra direta de Jeová contra os pregadores e profetas que contentam o povo com mensagens carnais que eles dizem que receberam do Senhor. Tais mensagens visam deixar o povo de Deus à vontade diante de um iminente julgamento. De fato, esses falsos profetas, não estando satisfeitos em profetizar prosperidade sentados em suas mansões e leitos confortáveis de marfim, ainda acrescentavam almofadas para os braços. Ai dos que cosem almofadas para todos os sovacos. Ezequiel 13:18. Eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós caçais as almas com aves. Ezequiel 13:20. Ezequiel ficou horrorizado ao ver os falsos profetas criarem um meio de fazer o povo de Deus sentir-se confiante diante do desastre. O Senhor dissera: estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Ezequiel 14:13-5. A verdadeira mensagem do Senhor era esta: assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém na terra de Israel. O seu pão comerão com receio e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância por causa da violência de todos os que habitam nela. As cidades habitadas serão desoladas e a terra se tornará em assolação. Sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel 12:19-20. Enquanto Ezequiel prosseguia chamando o povo à humildade e ao arrependimento, procurando prepará-lo para o julgamento que se avizinhava, estes profetas de almofadas continuavam profetizando sonhos e imaginações de seus próprios corações. Deus não lhes falara, apesar de eles precederem suas predicações com "ouvi a palavra do Senhor". Deles Deus dizia: eu não os enviei, eles não estão falando por mim. Ezequiel trovejou a palavra de Deus sobre eles quando as massas afluíam para ouvir as suas mensagens agradáveis. Os profetas de Israel que profetizaram de Jerusalém e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor. Ezequiel 13:16. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Ezequiel 13:3. Jeremias, um verdadeiro profeta de Deus, levantou-se diante da casa do Senhor e bradou: então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Jeremias 26:6. Os sacerdotes desviados e profetas de almofada lançaram mão do profeta Jeremias, dizendo-lhe: certamente morrerás, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fiquei sem moradores. Jeremias 26:8-9. Os profetas da bonança falsa incitavam o povo contra Jeremias, o profeta do julgamento, dizendo-lhe: Jeremias é digno de morte por causa das suas falsas profecias. Ele teria sido morto por aqueles profetas de almofadas, caso os príncipes da casa de Israel não tivessem livrado de suas mãos. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Jeremias 26:16. Jeremias continuou profetizando sobre o julgamento divino sobre a nação.
enquanto os profetas da falsa bonança continuavam a zombar dele e prosseguiam espalhando seus próprios sonhos e profecias de paz e prosperidade. Jeremias desafiou-os dizendo: o profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra deste profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Jeremias 28:9. À primeira vista, parecia que Jeremias era um falso profeta, uma vez que havia certa paz e prosperidade. Mas de repente surgiu Nabucodonosor com seu poderoso exército perante as portas de Jerusalém. A cidade foi saqueada, a casa de Deus tornou-se como a cidade de Siló e o povo da cidade foi levado cativo. Os profetas da paz e prosperidade falsas fecharam a boca envergonhados. Tais falsos profetas continuam em nosso meio. Eles usam as sagradas escrituras no campo das profecias. Nas suas mensagens de prosperidade, eles introduzem bastante passagens bíblicas, mas é falsa a mensagem que eles pregam. Sua pregação não é da mensagem da cruz, nem a da santidade e da separação do mal. Eles não exigem qualquer compromisso de seus seguidores. Raramente eles falam em pecado e julgamento dos ímpios. Eles detestam e evitam falar em sofrimento e dor. Dizem eles que os líderes hebreus eram covardes, incrédulos e pobres porque não lançavam mão de seus direitos diante de Deus. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem: Ele disse. Eis que eu sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Jeremias 23, 31, 32. Os pregadores da prosperidade estão formando a igreja de Laodiceia. Os pregadores e profetas do conforto, da paz e prosperidade estão formando a igreja de Laodiceia mencionada em Apocalipse 3. Uma igreja morna que está sempre a falar em prosperidades, riquezas e tudo mais que o corpo possa necessitar. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Apocalipse 3,17. O leitor conhece mestres e crentes em geral da atualidade cujo assunto principal são estas coisas de que estamos falando? Quão clara é a palavra de Deus sobre este assunto? Na igreja de Laodiceia, eles reivindicavam abertamente riquezas, mais propriedades e o fim de toda dor e pobreza. Ninguém teria qualquer necessidade de nada mesmo. Deus lhes disse: não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu? Apocalipse 3,17. Bem sabemos que isto leva a uma grande desilusão. Todavia, é o que estamos vendo acontecer por toda parte. Estas pessoas ricas aproximam-se de mim perguntando: você está enriquecendo? Não me perguntam: você está crescendo no conhecimento de Cristo? Ou você está buscando a face do Senhor, negando-se a si mesmo e tomando a sua cruz? O que eu muito lamento neste particular é que os crentes que são enganados por este falso ensino tornam-se resistentes ao verdadeiro evangelho de renúncia e do sacrifício, quando comparados com pessoas que nunca ouviram de Cristo. Seus falsos mestres extraíram da palavra de Deus uma grande quantidade de textos bíblicos para provar a pureza das suas mensagens, mas eles extraem da Bíblia somente as bênçãos e não as maldições. Um povo onde todos são ricos e que de nada tem falta, tornar-se-á um povo indiferente, apático e frio. Tornar-se-á miserável e cego, a ponto de não ver sua própria pobreza. Deus, na sua palavra, mostra que eles são vítimas de um tipo peculiar de miséria. Qual é a diferença entre os profetas do culto da prosperidade e os verdadeiros profetas de Jeová? O pregador membro da igreja que não sabe a diferença corre perigo. Com tantos homens reunindo grandes multidões, é imperioso que se tenha discernimento do Espírito Santo. Os profetas do erro devem ser desmascarados pela verdade.
A maioria deles parece sincero e suas palavras parecem verdadeiras. Parecem homens do padrão bíblico que amam a Deus. Porém, o Senhor concedeu ao seu povo meios infalíveis de provar o que é verdadeiro e o que é falso. Devemos provar cada pessoa e cada mensagem pela palavra de Deus na sua plenitude. Vejamos 3 características de um verdadeiro profeta de Deus. Primeiro, o verdadeiro profeta de Deus tem uma visão de Cristo permanente e dominante em sua vida. Tal visão é tão poderosa e gloriosa que esse profeta não tem outra mensagem senão a desta visão. Ele anuncia todo o conselho de Deus, porém, em relação a Cristo. Deus já falou dos falsos profetas da seguinte maneira: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Ezequiel 13:3. Entretanto, quanto a Moisés está escrito: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Hebreus 11:27. De Abraão, Jesus disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. João 8:56. Estevão teve uma gloriosa visão de Jesus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7:56. Ananias disse a Paulo: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Atos 22:14. Aos seus próprios discípulos Jesus disse: ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis. João 14:19. Uma coisa comum vemos nestes fatos é que a visão de Cristo que estes homens tinham controlava suas vidas. Cristo era a única e grande causa em suas vidas. Eles o contemplavam pela visão da fé. Moisés voluntariamente abandonou o conforto e a prosperidade do Egito para sofrer provações no deserto porque a visão de Cristo dominava. Nada mais tinha importância para ele, nem mesmo seu sonho de tornar-se um grande libertador. Ele via além de toda ambição humana. Ele se desapegava de tudo que era terreno porque ele tivera uma visão de Cristo. Ele podia suportar o que viesse, porque nada neste mundo podia comparar-se àquilo que sua visão espiritual havia contemplado. Este mundo perdeu todo o seu encanto para Abraão, o qual voluntariamente tornou-se estrangeiro e peregrino na terra, pelo fato de ter sua visão fixada numa cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Porém, acima de tudo isto, Abraão tivera uma visão de Cristo no seu trono naquela cidade celestial. Dali em diante, nunca mais ele ficaria preso a coisas temporais ou terrenas. Sua fé repousava na sua contínua visão de Cristo. Ele regozijava-se e vivia alegre porque seus olhos contemplavam aquele que era invisível aos outros, o Cristo eterno. No momento em que Paulo, de igual modo, viu a Cristo, tudo mais na terra deixou de atraí-lo. No instante em que Cristo revelou-se a Paulo, este decidiu nada mais saber entre os homens a não ser ao seu Senhor. Com gozo em seu coração ele enfrentou perseguições, naufrágio, apedrejamentos, sofrimentos físicos, privações, prisão. Porém, nada disto o fez vacilar porque ele se gloriava na visão que tivera do Senhor. O homem de Deus que ficar embaraçado com as coisas desta vida ficará sem visão espiritual. Quando ele tem a visão de Cristo e mantém comunhão constante com Cristo, não falará de outra coisa mais. Ele proclama diante das massas: mas o que era para mim ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3, 7-8. É Cristo e Ele só. Ele satisfaz plenamente, Ele é tudo, Ele é a minha própria vida. Como ocorreu a Isaías, o verdadeiro homem de Deus que contemplou o Senhor na sua excelsa glória,
cai sobre o seu rosto, chorando os seus pecados e os pecados do povo de Deus. Assim ele obtém a purificação de seus pecados e sai cheio de força através desta majestosa visão celestial para pregar a Cristo. Deus certa vez alertou o seu povo dizendo que os profetas de Israel eram como raposas, Ezequiel 13:4. Noutras palavras, seus olhos não estavam fixos inteiramente em Deus, e sim cheios de cobiça. Os tais estragam as vinhas, tomando o melhor para si mesmos. Fazem sua própria vontade, satisfazendo sua própria ambição. Estes profetas egoístas alegavam que tinham recebido uma mensagem de Deus. Eles afirmavam que a mensagem que eles pregavam era de natureza profética e recebida diretamente do céu. Dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Ezequiel 13:6. Crentes do tipo que seguem qualquer um, que andam em busca de mensagens que lhes agradem, precisam parar com isso e examinar com seriedade o que estão ouvindo e no que estão crendo. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Ezequiel 13:7. Andam enganando o meu povo dizendo, paz, não havendo paz. Ezequiel 13:10. A mensagem desses tais profetas era: Deus me disse que tudo vai bem, que nada vai acontecer de mal, que o crente só verá maravilhas, que para o crente não existem lutas nem tribulações, que o desejo de Deus é sempre um só para todos: felicidade, prosperidade e paz. Deus chama esta crença errada de engano. Não posso crer que um obreiro do Senhor venha a cair no erro trágico de pregar mensagens falsas para o povo. Como alguém poderá pregar mensagens de bênçãos e de bonança contínua para uma nação e um povo que estão a poucos passos do julgamento? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelinho que esmiuça a penha? Jeremias 23:29. Nos dias de Ezequiel, o pecado de Israel era tão grande que a ira de Deus estava a ponto de desencadear-se em forma de julgamento divino sobre a nação. O profeta Ezequiel não queria anunciar a terrível catástrofe que estava para cair sobre aquele povo pelo fato de ele ter seus profetas prediletos que só anunciavam bonança e paz. Vejamos o que Deus queria dizer ao seu povo daqueles dias. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei a minha face contra eles. Eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 15:6-8. O povo de Deus daqueles dias rejeitou a genuína palavra do Senhor. Eles rejeitavam os verdadeiros mensageiros de Deus para ouvir a mensagem enganosa que dizia: Deus não é assim como esses outros profetas dizem. Ninguém precisa preocupar-se. De Deus teremos sempre e somente o bem para todos nós. Não ouça outros profetas que predizem catástrofes. Nós somos profetas diferentes. Ouvimos a mensagem de Deus diretamente do seu trono. E esta mensagem garante que tudo vai bem. Considerando o que estamos vendo acontecer na igreja, eu vos pergunto: o que será dos atuais profetas da bênção quando Deus começar a julgar os pecados do seu povo entre nós? Quando Deus pesar a sua mão sobre o povo? Pensai na multidão de crentes que hoje deveria abandonar a sua carnalidade, vaidade, frieza, mundanismo e mornidão e se arrepender chorando aos pés do Senhor. Graças a Deus que o Espírito Santo está despertando os crentes para uma vida santa. O falso evangelho humanista que hoje está presente em toda parte não vai durar muito tempo. A hora do julgamento se aproxima. Enquanto multidões continuam se dizendo crentes, mas segundo um evangelho que não é o de Cristo,
Um pequeno grupo de salvos se destaca para pertencer exclusivamente ao noivo celestial. Cristo vai revelar-se e manifestar-se entre estes, os humildes, os pobres de espírito, e deles fluirá com poder e unção e genuína mensagem do Senhor. Segundo, o verdadeiro profeta de Deus prega e pratica a renúncia de tudo que desagrada a Deus. Comparemos isso com o procedimento dos falsos profetas da bênção, dos quais diz o Senhor: Vós me profanastes entre o meu povo por punhado de cevada e por pedaços de pão, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Ezequiel 13:19. Numa tradução mais atualizada, estes profetas só pensam uma coisa em suas mentes: dinheiro e mentira. Aqui temos um retrato completo de um falso profeta da bênção. Sua imaginação não para. Apoderou-se dele a ideia falsa de que todos teremos permanente prosperidade. Ele vive e age à base de trama e engano, e para isso ele precisa de dinheiro, muito dinheiro. E para conseguir dinheiro, ele mente ao público cristão. O profeta Miqueias fala desse tipo de obreiro nos seus dias. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda assim se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Miqueias 13:11. A mensagem do Senhor Jesus para os seus é pungente e séria: nega-te a ti mesmo e toma a tua cruz. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Renúncia é algo estranho e desconhecido nestes dias de relaxamento espiritual e de busca de prazeres. Os pregadores do chamado Evangelho da Prosperidade rejeitam em cheio o conceito de renúncia. Que é renúncia na Bíblia? É a entrega e o abandono de tudo aquilo que impede a constante presença de Cristo em nossa vida. A renúncia cristã em si mesma não possui qualquer mérito. Somos salvos e guardados pela graça de Deus e somente por ela. Ninguém pense ser alvo da graça para somente obter bênçãos de Deus. Agora, quando renunciamos a tudo para agradar a Deus, isto abre o caminho para uma constante comunhão com Cristo. O apóstolo Paulo declarou: antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 9:27. Os crentes, de um modo geral, não estão levando uma vida de renúncia quanto ao controle do seu corpo. A maioria dos crentes atuais sabe que suas paixões e apetites carnais não estão sob controle. O que muito contribui para isso são os programas sensuais e pornográficos de televisão que multidões de crentes assistem, os quais despertam e aguçam essas paixões. Entre esses crentes estão inúmeros obreiros, inclusive pastores, que passam horas vendo filmes, comerciais e videocassetes desse tipo imoral. A glutonaria vem se tornando um narcótico para os crentes. A maioria deles comem sem controle, simplesmente dominados pelo apetite. A mesma coisa está acontecendo quanto aos demais apetites naturais. Eles passaram a ser senhores e não servos do crente. Nunca em meu ministério vi tantos crentes escravizados pelos apetites. A verdadeira renúncia cristã vai além do abandono das coisas materiais. Pode acontecer a um cristão largar seus programas de TV eróticos, violentos, mundanos e satânicos, suas músicas mundanas e controlar seus apetites e desejos e, mesmo assim, não negar-se a si mesmo de modo total. O que Cristo requer do crente é uma devoção total que lance fora tudo que em sua vida impeça uma total comunhão com Deus e sua manifestação em nossa vida. A renúncia cristã de que estamos falando faz-nos nada diante de Deus e do homem. Ela equivale a dizermos juntamente com Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Quando vivemos uma vida de renúncia tal qual nos fala a Bíblia, o mundo perde toda e qualquer atração para nós. Acaba toda a nossa ambição carnal, perdemos todo apego pelas coisas terrenas e declaramos com toda sinceridade: morri para este mundo e para suas coisas, não vivo mais para mim. Por que é que todo crente fiel, quando sua morte se aproxima, ele se desliga totalmente do mundo, das coisas materiais e físicas? É porque a eternidade feliz está à sua vista. O melhor desta vida em nada se compara com o gozo que nos espera ali. Por que todos os demais crentes não vivem sempre assim, desligado do mundanismo durante toda a sua fé? Terceiro, o verdadeiro profeta de Deus é dotado de santa ousadia para condenar o pecado. Ele nunca o encobre. Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Ezequiel 16:2. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58:1. No capítulo 13 de Ezequiel, onde Deus desmascara os falsos profetas, deles está escrito: e o seu fundamento se descobrirá. Ezequiel 13:14. Esses falsos pregadores do tempo de Ezequiel estavam edificando paredes sem reboco e aplicando-lhes cal para encobrir os defeitos. Ezequiel 13:12-15. É uma linguagem figurada da parte de Deus que bem revela a falsidade dos falsos pregadores do tempo de Ezequiel. É uma linguagem figurada da parte de Deus que bem revela a falsidade dos falsos pregadores desde então. Os verdadeiros pregadores enviados por Deus sempre denunciam o pecado, inclusive entre o povo de Deus. O anseio único desses mensageiros de Deus é que o que é justo mantenha-se distante do pecado. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em século. Jeremias 25, 4 e 5. Sim, uma infalível evidência do falso pregador do Evangelho é ele não se preocupar com o pecado de ninguém, crente ou descrente. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, e todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu próprio coração? Jeremias 23, 21-26. Todo profeta que só profetiza paz e prosperidade para todos deveria observar o que disse o profeta Jeremias no livro de Lamentações 2,14. Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade para afastarem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. De nada adiantaram as mensagens dos falsos pregadores daqueles dias que anunciavam somente paz e prosperidade para todos. Foram destruídos e incendiados o templo, os palácios, os prédios públicos, as mansões, as ruas, os muros e suas portas. Os velhos sentavam no chão lançando pó sobre suas cabeças. As criancinhas choravam pedindo alimento. Houve choro e lamentação por toda parte, como vemos no livro de Lamentações de Jeremias. O juízo divino fez calar toda a pregação de prosperidade geral e perene para todos. Bem sabemos que o homem de Deus é chamado para proclamar o evangelho da graça, da misericórdia e do perdão. Mas o homem de Deus é também ordenado: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados.
Isaías 58, verso 1. Pode acontecer de um obreiro não proclamar a santidade por ter um coração corrompido pelo pecado. O pecado abrigado no coração priva o crente da santa ousadia de atacá-lo. O verdadeiro homem de Deus, além de proclamar o evangelho da graça de Deus que traz salvação a todos os homens, é também o mesmo que aponta o dedo em direção ao crente que vive em pecado e rebeldia para com Deus, sua palavra e sua igreja e brada: Tu és o homem, segundo Samuel 12:7. É este o homem que ama de verdade o seu irmão na fé e que busca o bem da sua alma. Amém.